Olá! Sejam todos bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Cozinha Conceitual. Sabores únicos e histórias marcantes. E pra gente começar a entrar no clima de Natal, a gente tem hoje uma convidada muito especial. Hoje é, sem dúvidas, o programa mais especial que eu gravei em toda essa história desse programa. Me desculpem os outros convidados, mas hoje eu recebo a mulher da minha vida. Ela que divide comigo os meus sonhos, os nossos desafios e a Conceitual Planejados. Mãe dos nossos 4 filhos e minha parceira de vida, de história, de tudo. Catiúcia Macedo nasceu na cidade de Caetés, no estado de Pernambuco. Veio para São Paulo há 19 anos e há 8 escolheu Suzano como seu lar. Ela é mãe do Pablo, da Sara, do Emerson Rafael e do Bento, os nossos maiores orgulhos. Empreendedora há 9 anos e fundadora da Conceitual Planejados, ela começou de forma simples e corajosa e transformou o seu propósito em uma empresa que cuida de pessoas com ambientes que transmitem carinho e excelência. Uma mulher que ama a família, ama aprender e está sempre em evolução, como mãe, como empresária e como ser humano. É uma honra te receber aqui, vida, baby. Seja bem-vinda, Catiúcia! Olá, 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 olá. Me perdoem, gente. Um prazer, uma gratidão, uma honra enorme fazer parte desse programa, apesar de estar aqui, obrigada. Mas vocês viram, né? Ele sabe como convencer. Olha essa Bill. Até eu tô apaixonada por mim. Gente, Catiúcia está sempre aqui na produção com a gente, sempre participando ativamente da produção do programa. E nada mais justo do que nesse episódio, nas vésperas do Natal, para a gente falar um pouco de família, falar um pouco da nossa história, trazer aqui a mulher da minha vida. É um prazer enorme te receber aqui, meu amor. Obrigada. Então vamos lá. Para receber a Catiúcia e inspirar vocês no Natal de vocês, nós vamos preparar aqui um prato que pode ser aplicado à sua ceia. Estamos com um bacalhau. Nós vamos fazer ele com um molho branco, bechamel, com batatas e gratinado com farinha panko e parmesão. Um arrozinho para acompanhar, que é de lei. Então aqui a gente tem o bacalhau, as batatas, alho, cebola, arroz, azeitona preta, manteiga, farinha, nata, o azeite, leite, alecrim e noz moscada. A pergunta é retórica, mas faz parte do programa, então eu tenho que perguntar. Catiúcia, você gosta de cozinhar? Olha, eu gosto, no entanto, eu estou me dando ao luxo, estou aproveitando esse momento que o meu marido está cozinhando. Tem aí uns 2 anos que eu estou me permitindo degustar ao invés de cozinhar. Mas você sabe, né? Especialidade é sempre massa. E são boas. O melhor lasanha que eu já comi é da minha esposa, nhoque, ó, uma delícia. Então, por favor, um brinde antes de começarmos a nossa empresa, a nossa família e a nós. Casal Fitness, brinda com água. Então, para começar, vamos aquecer a panela. E o primeiro ponto aqui é a gente começar o bechamel. O bechamel é simples, manteiga, farinha de trigo. E aí, quando começar a dar aquele cheirinho de queimado, a gente entra com o leite, dissolve. E aí, nesse molho que a gente vai cozinhar as batatas, beleza? Então, deixa eu só inverter aqui para minha boca favorita. E começar os trabalhos. E aí, Catiúcia, de Caetés para São Paulo. Quando você olha para sua história lá atrás, lá no interior de Pernambuco, até aqui, o que mais te emociona nessa trajetória? Vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês, né? Estou em São Paulo há 19 anos. Quem não conhece Caetés, quem não teve a oportunidade de conhecer, apesar de já ter passado algumas vezes na televisão, vou contar um pouquinho. É um lugar bem simples, de pessoas bem humildes de coração e de dinheiro. E não foi muito fácil pra gente, pra mim, nem pra minha família,
a gente tem uma origem pobre e não tinha muitas oportunidades. Então, a escolha de vir para São Paulo era a única que eu tinha naquele momento. Então, depois que eu me casei a primeira vez, né, já fui casada anteriormente, antes de encontrar o amor da minha vida, já fui casada com outra pessoa. E a única alternativa que nós tínhamos era vir para cá. Ele já era daqui, por falta de oportunidades, nós viemos para cá. E a partir de que cheguei em São Paulo, né, eu brinco que eu fiz minhas próprias escolhas, apesar de ter pessoas muito boas no meu caminho, ter encontrado pessoas muito generosas, que me abriram muitas portas. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho é que não importa aonde você nasceu, as oportunidades que você teve, o que importa é do dia que você decide ter uma vida diferente. Então, independente do lugar aonde você está hoje, no momento em que você decide mudar, que você decide evoluir, que você decide prosperar, eu acho que é onde você vira a chave da sua vida. Então é disso que eu tenho mais orgulho. Não importa o que aconteça, se eu precisar, eu sempre vou recomeçar. Eu acho que uma das melhores decisões da sua vida foi casar com um novinho gostoso, né? Linda história. Caetés tem uma relevância no cenário nacional porque tem uma segunda personalidade. A mais importante do país é a minha esposa. Sou eu, né, gente? Mas tem uma segunda personalidade aí importante, relevante, não vou falar importante, relevante do país, que também veio de lá. Se vocês querem saber, pesquisem. Começamos aqui, Catiúcia. Quem me ensinou a fazer molho bechamel foi minha esposa, né? Mas pelo programa eu tenho que explicar, né? Então a gente tá aqui, manteiga, farinha. Deixa eu ver se você tá fazendo direitinho. Dá aquele cheirinho de biscoito queimado e a gente vai entrar com leite. E aí eu quero que você fale, então, da maternidade. E dos diversos pontos de maternidade, né? Quando o Pablo nasceu, você tinha... 20 anos. 20 anos. E quando o Bento nasceu, você tinha... Ai, gente, nem vou falar. Tem um ano e 8 meses que ele nasceu, não vou fazer conta. São momentos diferentes. Eu quero que você fale um pouco da maternidade, como que ela transformou a sua vida. Ai, gente, acho que agora é o momento de eu rasgar aqui meu coração, né? Porque sou mãe de 4 filhos. Fui mãe em momentos muito diferentes da minha vida, né? Eu tive o Pablo aos 20 anos, então não tinha muita maturidade. E mesmo assim já tive o meu coração totalmente transformado a partir dali, né? Você entende que é você por ele e acabou. E você se transforma, uma transformação ali, eu brinco que a gente tem 9 meses para ser transformada até o parto, mas desde o primeiro momento em que a gente descobre ali a gestação, a gente já começa a ser transformada, a gente já começa a cuidar da própria alimentação, a cuidar do corpo, mesmo que seja por 9 meses, depois você volte a ser como você sempre foi. E a força, né, que os filhos eles trazem pra gente desde o momento que eles nascem, coisa que você nunca imaginou que poderia fazer. Quando você se torna mãe, você sente essa força, é uma coisa arrebatadora. Então, eu falo que desde que o Pablo nasceu até o último, que foi o Bento, eu venho sendo transformada diariamente. Os meus filhos, eles me ensinam principalmente a presença, né? A gente trabalha muito, a gente corre muito atrás dos nossos sonhos e mesmo assim a gente procura sempre estar presente na vida deles. Então eu tenho cada dia mais aprendendo tenho aprendido que tempo de qualidade é o que importa para eles. Então eu acho que a maternidade transforma qualquer pessoa. E aí, obviamente que eu sou suspeita a falar, mas a minha esposa é uma mãe incrível e eu tenho certeza que tanto o Pablo quanto a Sara, o Rafa e o Bento também podem testemunhar isso e ver a leoa que é para defender e a gatinha que é quando é para brincar, quando é para ter esse tempo de qualidade. É alguém que está sempre presente, sempre preocupada com o melhor para as nossas crianças e eu te agradeço muito por isso. E... Você se emociona? Ainda tá cedo. Calma que tá começando. Pra gente dar sequência então, eu quero puxar esse assunto para falar de casa, da família e também trazer para nossa empresa. Como que é conciliar essa rotina de mãe de 4 filhos, de mulher, de esposa,
com a Conceitual Planejados, com a Catiúcia empresária que comanda o time comercial da Conceitual? Desafiador, essa é a palavra, mas eu tenho aprendido cada dia mais que a gente precisa se doar um pouco mais naquilo que está precisando naquele momento. Então, quando a Conceitual está precisando muito de mim, é aonde eu vou intensificar ali a minha energia. Quando são meus filhos, a gente faz a roda girar para que sejam eles ou um deles. Então, eu conto hoje com pessoas que me apoiam muito, não posso deixar de falar, não posso deixar de agradecer que na minha casa eu tenho uma rede de apoio absurda. Eu sei que não são todas as pessoas que têm esse privilégio de ter pessoas caminhando junto, que têm o mesmo propósito que você, mas eu tenho a minha mãe que me ajuda diariamente com os meus filhos. Eu tenho a minha sogra que sempre que pode, deixa tudo que está fazendo para estar aqui, para me ajudar na criação deles, seguindo o que é mais difícil, né? Ajuda todo mundo dá. Agora, seguir exatamente do jeito que você pede, da forma que você acha que é certo, elas estão assim de parabéns, porque além de doar o tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, elas ainda escutam muito a gente como pais e segue esse caminho, e trilha esse caminho, e segue de mãos dadas com a gente, né? Para vocês terem uma ideia, quando o Bento nasceu, que a gente estava segurando as férias dos nossos funcionários, a gente precisou dar férias para eles e eu precisei voltar a trabalhar urgentemente, porque já estava em momento de vencer as férias deles, né, por uma gestação e o pós-parto. E a minha sogra, ela veio para minha casa, dormir todos os dias na minha casa para que eu pudesse me dedicar, já que ficamos quase sozinhos, né, eu e você e uma outra funcionária aqui no comercial. E é aquilo que eu falo, né? A roda ela gira e a gente precisa intensificar. E nesse momento eu precisei, mas eu só consegui por ter pessoas no meu caminho que me ajudam a fazer isso. A mesma coisa quando eu preciso ali intensificar, dar uma energia na minha casa com os meus filhos. Eu tenho um time aqui na loja onde eu confio plenamente, onde conseguiram entender qual que é o nosso propósito, como que a gente prefere trabalhar, o que a gente não abre mão. Então eu fico muito tranquila de deixar algumas horas ou um dia eles aqui fazendo exatamente o que eu faria se eu estivesse aqui. Então eu acho que para conciliar você precisa de pessoas caminhando junto com você, seguindo aí o mesmo propósito. E é bem legal o que você comentou no começo sobre aonde demanda, onde está precisando de mais energia, né? E a vida nunca vai ser uma balança, né? A balança ela tem o mesmo peso de ambos os lados, mas ela sempre vai ser uma questão mais de equidade, de entender ali onde que precisa de mais, onde precisa de mais energia, eu vou dedicar energia, onde precisa de mais energia, onde eu vou me dedicar mais, e aí daqui a pouco ali eu preciso de mais, eu vou resolver que aqui eu resolvi, assim você mantém tudo em equilíbrio. Para seguir então, aqui a gente está finalizando já o molho bechamel, aqui a gente quer ele um pouco mais líquido mesmo, tá? A gente vai entrar com a nata depois, e a ideia dele mais líquido é para que ele possa cozinhar efetivamente as batatas, tá? E a gente entra no nosso primeiro quadro, em cada milímetro do seu sonho. Meu bem, conta pra gente a realização de um sonho. Pode ser o lado profissional ou pessoal. E quando você terminar, eu vou contar o meu também, pode ser? Bom, o programa é meu, então eu vou contar 2, que é para inspirar vocês aí na casa de vocês já opção, né? a realizar 2 sonhos. Contei para vocês, né, anteriormente que eu venho de uma família pobre, humilde. A minha mãe, ela tinha salão de cabeleireiro. Então, em todas as datas que são importantes para o comércio, a minha mãe sempre trabalhou muito. Ela tinha salão, então, muitas vezes, meia-noite, dependendo do dia, ela estava trabalhando. Então, Natal, Réveillon, eram datas que era o momento ali dela fazer, vamos supor, o salário do mês em 2 dias. Então, o Natal, ele sempre foi muito sacrificado na nossa casa.
ela ficava até meia-noite, 1h da manhã. Gente, faz sentido para uma pessoa estar arrumando o cabelo 1h da manhã? Não, mas elas estavam, então a gente aproveitava. E a gente nunca teve uma celebração do Natal na nossa casa. E é algo que eu me emociono muito, porque depois que eu me casei, né, no meu primeiro casamento, eu sempre passei os natais, desde que a minha mãe veio para São Paulo, na casa da minha mãe. E depois que eu me separei, os meus filhos, eles começaram a passar o Natal com o pai, porque a gente sempre viajou final de ano, sempre viajou no Réveillon, e eles preferiam sempre estar comigo no Réveillon, né? Então eu demorei aí um tempo para que os meus filhos estivessem de volta comigo no Natal. E depois que a gente se casou, depois que eu, né, uni a minha vida junto com o Gustavo, a gente entendeu ali, ele entendeu o meu pedido, porque ele também passava natais na casa da família dele, e ele entendeu que a gente precisava unir a nossa família e passar todos os natais que a gente pudesse juntos na nossa casa, com árvore, com crianças correndo pela casa. Então, o Natal, todos os anos, é uma data que a gente vive intensamente a partir de novembro. A gente decora a nossa casa, a gente faz as cartinhas, a gente deixa tudo muito lúdico para que a gente possa viver esse Natal. E esse sonho realizado para mim, para todo mundo pode ser pouco, mas para mim é um sonho. O maior sonho da minha vida é celebrar o Natal com a minha família, com os meus filhos, com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha sogra e, digo mais, com a família dos meus filhos. Eles também passam o Natal com a gente, então é gratificante. E o outro, agora eu vou falar de um sonho mais dinheiro, né? Gente, eu falo muito que se o sonho é muito perto de realizar, é muito palpável, não é sonho. Sonho é aquilo que a gente sonha, que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente vai dormir e a gente, putz, eu queria tanto, ai Deus, eu queria tanto, ai eu sonho tanto com isso. E a gente sonhou enquanto éramos namorados. Uma vez o Gustavo foi fazer uma medição, a gente é sócio desde antes da loja, nós trabalhávamos juntos e já dividíamos ali clientes, já participávamos de histórias felizes ali com clientes. O Gustavo saiu para medir uma casa no mesmo bairro que a gente mora, 2 ruas antes. E chegou todo animado me contando dessa casa. Nossa, mas olha a casa que eu fui. É a casa perfeita, é perfeita do jeito que eu gosto, é do jeito que eu quero, é assim, 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 assim. E a gente vai comprar uma casa igual a essa. E eu falei, imagina, a gente é CLT, essa casa não é de CLT e tal, mas se Deus quiser, se Deus se preparar, a gente vai comprar uma casa semelhante a essa. Então, o sonho ele ficou ali adormecido, porque éramos CLTs, apesar de ter um salário ok, razoável, não era compatível com essa casa. E ele sempre ficou, passava na rua, mostrava, olha, a casa é essa, olha, a casa é essa. E aí a gente ficou ali com o sonho adormecido. Optamos entre comprar uma casa ou montar a Conceitual Planejados. A gente optou e decidiu que iríamos comprar a loja onde hoje é a sede da Conceitual Planejados. E logo em seguida, não tanto tempo depois, a gente vendeu para um construtor aqui em Suzano, fizemos uns decorados. E ele levou a gente numa casa 2 ruas depois daquela casa inicial, daquele primeiro sonho. E mostrou essa casa pra gente, pediu que a gente fizesse um projeto de imóveis e na hora eu nem me toquei do que o Gustavo todo feliz, todo animado. Quando a gente saiu da casa, ele, vida, é essa casa? Eu, que casa? A casa que a gente vai comprar. Eu falei, imagina, a gente não tá em momento, a gente tá numa pandemia, a gente vem estruturando a nossa empresa, não é momento. Pois bem, gente, viajei. Fui para Pernambuco visitar meu pai, meus avós. Quando eu retornei, essa casa estava comprada. Comprada não, a gente assinou o contrato quando ela voltou. A casa estava negociada. Deus foi tão perfeito na escolha dessa casa que ela cabe toda a nossa família. Ela diz muito sobre um sonho que a gente teve ainda enquanto namorados. E ela diz muito sobre sonho, né? Se você sonha, se você tem o desejo, se Deus colocou o desejo no seu coração, eu falo isso diariamente. O que é 200 metros quadrados para quem é o dono do mundo?
nada. Então, se você sonha com uma casa, se você sonha com uma chácara, se você sonha com uma casa na praia, Deus colocou esse sonho no seu coração, ele vai se realizar. Então, a partir dessa casa, a partir desse primeiro sonho financeiro realizado nosso, eu entendo que tudo que a gente sonhar juntos, que a gente sonhar a dois, a gente vai realizar. Seja um Natal em família, ou seja uma casa, um apartamento, um carro, que o céu é o limite. O céu é o limite. E bem legal, ela falou dois para evitar que eu, né, para deixar um pouco mais difícil para mim, mas vamos lá. Só para comentar um pouco a questão do Natal, muitas pessoas me questionam, né, me perguntam, mas é o ex, é a família do ex, não sei o que e tal. A relação sempre foi, assim, muito tranquila, muito boa. Quando eu ia apresentar ele com alguém, eu apresento com o pai dos meus filhos, né? Então, é bem tranquilo. E o que eu sempre respondo é o seguinte, cara. Pelos seus filhos, você faz tudo. O Pablo e a Sara são meus filhos. E por eles, tudo que for preciso, tudo que for necessário, eles estão muito à frente. Em comparação às minhas necessidades e a qualquer ego que eu pudesse ter em relação a isso. Então isso para mim é importantíssimo. E sobre a casa é bem louco mesmo, porque Deus ele coloca as coisas no momento certo, na hora certa, da forma certa. E a casa é na mesma altura, assim, eu moro numa rua, 2 ruas para frente, a casa que eu sonhei tanto tempo, no mesmo estilo, no mesmo tamanho. É a mão de Deus, é a mão de Deus nas nossas vidas, de diversas formas. E isso é incrível. Antes de falar o meu sonho, eu vou começar a fazer o arroz. Então, gente, arroz, né? Refogar alho e cebola, arroz, sal e água. É simples. Se eu ficar explicando aqui, minha esposa briga comigo, tá? Então, vamos seguir aqui. E aí, eu, desde muito novo, desde muito criança, adolescente, eu sempre sonhei em ser pai. Tanto é que foi, né, uma grande conversa nossa durante anos e anos, porque eu dizia que queria ter filhos, a Catiúcia dizia que já tinha, que não queria mais, enfim, até que chegou um momento que eu venci, isso já aconteceu comigo, eu venci uma... Até hoje ele não sabe qual é o próximo passo. Eu não sei qual é o próximo passo, mas eu venci uma discussão e a gente teve o Rafa e depois o Bento. E aí, eu quero ir além disso, porque, como eu disse anteriormente, o Pablo e a Sara, eles são meus filhos. Mas quando veio o Rafa e depois o Bento, foi ali o que faltava para encaixar. Então, sabe quando falta alguma coisa e você não sabe o que é? Foi a nossa família. Então, eu acho que desde o primeiro momento, desde que Deus permitiu que a gente se unisse, Ele tinha nos planos dele que a gente tivesse uma família como a gente tem hoje, com os nossos 4 filhos, com o apoio das nossas mães. E para mim hoje viver família é a maior realização de sonho que eu podia ter. Então hoje o Pablo já não mora mais com a gente, ele mora em Bauru, está fazendo engenharia civil em Bauru. E aí, quando ele foi, né, se mudar, quando ele foi para a República, quando ele foi dar início a essa jornada, eu que levei ele. E isso tem um significado para mim tão grande de entender que tudo aquilo que eu sempre quis, que eu sempre almejei viver na adolescência, ele se tornou realidade. A partir do momento que era eu e o meu filho ali, e eu ajudando ele a desbravar o mundo. E com a Sara, a parceria que a gente tem também, a Sara eu tenho que contar para vocês, ela tem um pai São Paulino, uma mãe palmeirense, ela torce pro Corinthians. Vai, Corinthians! Então, os nossos passeios, ida para estádio, entre outras coisas,
também eram coisas que eu sonhava na adolescência. E aí hoje com os bebês, com o Rafa, com o Bento, cada fase vivida, cada descoberta, o Bento, cada palavra nova, o passo, o Rafa, uma presepada nova que faz, uma brincadeira nova, uma descoberta nova, para mim é sinônimo de sonho realizado, é sinônimo de tudo aquilo que eu sonhei na adolescência e que hoje eu tenho na minha casa, na minha vida, e de que eu sou um homem completo. E eu só tenho a agradecer você por isso. Gratidão. Te amo. Também te amo. Ufa! Para seguir aqui, antes de ir para a próxima pergunta, alho e cebola refogados. Ah, a louça é sua, né, cara? Pois é, Você tá enrolando, né? Você não me deu esse trabalho, então eu vou só colocar na pia e ele vai lavar mais. Ela lava no final do programa, viu? Alho e cebola refogados. A gente vai entrar com arroz aqui. Mais louça para você, meu amor. E aí eu vou pedir para você pegar o sal para mim, por favor, no pote grande. E aí, vamos falar um pouquinho, então, de carreira. Como que nasceu, conta pra gente, como que nasceu esse sonho, essa ideia da Conceitual Planejados? Bom, essa pergunta é difícil, mas vou tentar responder da forma mais simples para vocês entenderem. Eu em particular já trabalhava com móveis planejados, já tinha um tempo, né, considerável. Tinha uma outra empresa de sociedade com os meus irmãos em outro segmento. E acho que a vontade de empreender ela vem a partir do momento que o ciclo se fecha, né? Eu falo muito sobre ciclos. E eu percebi que na empresa onde eu trabalhava não tinha mais como eu evoluir como profissional. Já tinha chegado nos salários que eu almejava, já tinha atendido o público que eu queria, já vinha atendendo o público que eu também sonhava em atender. Não tinha mais o que eu aprender ali. Eu já ensinava muito para quem estava comigo, para quem trabalhava comigo. Eu já dividia muito o que eu sabia e não tinha mais. Então o ciclo ele tinha se fechado. E quando você fecha um ciclo, as coisas elas param de fazer sentido. E aí começou a arder no meu coração o desejo de ter uma loja nossa, onde pudéssemos fazer do jeito que a gente achava que era certo, que a gente acha que é certo. Então a Conceitual ela nasceu disso, né? De um ciclo fechado e da vontade de transformar lares, de que o projeto ele seja muito mais do que um produto comprado, que um produto instalado na casa de um cliente. Então a Conceitual ela veio a partir daí. Esse início desse sonho que a gente começou a viver e vive até hoje, como Conceitual Planejados, entra muito no que a gente vive hoje, né? E que a gente descobriu já há algum tempo do propósito da empresa, que é o participar de histórias felizes, o cuidado, além dessa relação cliente-vendedor, né? E aí eu quero que você fale um pouco disso também. Quando foi que você percebeu que a Conceitual estava tomando forma como propósito? Acho que quando os nossos clientes eles começaram a retornar para a recompra, quando eles começaram a indicar amigos para comprar conosco, e não citava mais o produto, não citava mais a marca que a gente trabalhava. Quando a gente começou ali a entender que a Catiúcia e o Gustavo, e principalmente a Conceitual, era muito maior do que uma marca, do que um produto instalado na parede do cliente. Quando a gente começou a receber indicações pelo cuidado no projeto, pelo cuidado no pós-venda, eu acho que isso transformou, virou a chave. Eu entendi isso como um propósito. Deveria ser um diferencial para todas as empresas, mas infelizmente ainda não é. Então, para a gente é muito gratificante quando um cliente, o produto que a gente trabalha, ele é excelente, mas ele não sobrepõe a Conceitual. Ele não está acima e o cliente que vem comprar aqui, ele entende isso, ele entende que a Catiúcia ela vai ter um olhar diferente para esse projeto, que na liberação, no projeto executivo, ela vai
olhar também esse projeto executivo e, se for necessário, abrir mão do lucro da empresa para que esse projeto fique melhor montado, para que esse projeto fique esteticamente mais bonito, não diferente do que o cliente comprou. É isso que a gente faz aqui. E receber indicações diariamente de pessoas que entenderam que isso faz parte da gente, para mim foi onde a chave virou. É incrível. A gente olha para essa trajetória, né? São de mais de 6 anos. E olha essa nossa construção, né? E realmente, assim, devo admitir que em alguns momentos, algumas rusgas, né? Porque o cliente definiu o projeto daquele jeito e a Catiúcia chegava, não, mas dá para colocar isso aqui, vai ficar melhor, a experiência dele vai ser melhor. E aí demorou para eu entender, enquanto pessoa, enquanto empresário, que o propósito ele estava muito além ali de entregar simplesmente o que o cliente tinha comprado e se resguardar nisso. E hoje a gente tem muito orgulho de ter coisas que o cliente às vezes nem pede, mas que fazem uma enorme diferença no resultado final. E a gente consegue entregar isso para ele de uma forma bem bacana. E aí, já que eu falei dessas rusgas, né, e não foram poucas, né, te amo, minha vida, mas a gente sabe que é um grande desafio ser casado, é um grande desafio ser empresário, e ser casado com a minha sócia é um prazer enorme, minha vida, eu te amo. Mas eu quero que você fale de um grande desafio que a gente passou nesse período e como que a gente fez para resolver. Bom, desafios, acho que são... O maior desafio, acho que é empreender a dois, né? Empreender em casal, porque a maioria das pessoas que estão em casa, elas saem de manhã para trabalhar e elas voltam à noite com saudade do marido, cheio de coisa para contar, cheio de fofoca para fazer, até reclamação de alguém, de algum colega de trabalho. Aqui é completamente diferente. A gente sai de casa junto. A reclamação é sobre mim. A gente sai de casa junto, a gente almoça junto, a gente passa a maior parte do tempo junto, exceto quando temos demandas diferentes ou fora da loja. E à noite, quando chegamos em casa, ainda estamos juntos. Então, para mim, a maior dificuldade foi conseguir separar essas caixinhas, né? A caixinha da Catiúcia, sócia do Gustavo, e a caixinha da Catiúcia, esposa do Gustavo, porque nós temos perfis completamente diferentes. O Gustavo, ele chega em casa... Complementares. O Gustavo chega em casa, ele se transforma, ele não... a não ser que esteja pegando fogo numa obra, literalmente, ele não sai da plenitude da família. Eu já tenho necessidades, quando eu tenho alguma ideia diferente, quando eu tenho algo para falar, aquilo queima no meu coração e eu trago trazia, muitas vezes ali na nossa mesa, no nosso quarto, na nossa cama, e eu tenho aprendido todos os dias a separar essas caixinhas. Estou na caixinha conceitual? Estou na caixinha conceitual. O que tem em casa, se não for urgente, a gente não traz para a loja, ou pelo menos procura não trazer. E o contrário também, mas principalmente o contrário, porque eu levava muito trabalho para casa e hoje eu entendo que quando eu estou em casa, eu preciso estar vivendo plenamente aquele momento de colocar as crianças para dormir, de estar com meu marido, de assistir uma série, de conversar coisas que não seja sobre trabalho. Porque qual que é a minha maior dificuldade? O meu trabalho, ele me realiza muito como profissional, ele me realiza muito como mulher. Então eu estava com o meu trabalho a todo momento. E eu tenho aprendido com ele que o trabalho precisa ficar no trabalho. Embora responda cliente, é muito menor a proporção do que era há 3 anos atrás, por exemplo. E a gente entende, né, nesse processo, o valor da família. Que é realmente, assim, a gente passa realmente a maior parte do dia na loja, 100% ou quase 100% do dia juntos. Agora a gente tá até treinando junto, né? Aí... Além de tudo, ainda treinamos juntos, gente. Vê se pode. E aí, o momento que a gente está em casa, na persona pai, na persona mãe, às vezes na persona filho, com as nossas mães também, é o momento que a gente tem que valorizar a nossa família.
E a família, ela tá no seio da Conceitual Planejados de uma forma muito grande e valorosa, né? E eu quero que você fale um pouco disso pra gente também, do porquê que a Conceitual Planejados nasce e cresce em torno da família. Mas antes de você falar, a gente está aqui avançando com o nosso molho, cozinhando as batatas. Eu vou entrar agora com a nata, dar mais uma engrossada aqui. E aí a gente vai entrar com o alecrim, para dar um tchanzinho, com a noz moscada. E eu vou pedir para você pegar os moedores de sal e pimenta também, por favor. E aí agora você pode primeiro reservar a louça que é sua e falar porque que a Conceitual nasce e cresce em torno da família. Bom, vamos lá. A gente se conheceu vendendo móveis planejados. Nós iniciamos o nosso relacionamento vendendo móveis planejados. Casamos e abrimos a nossa empresa. Então, para a gente não faria nenhum sentido empreender juntos e não trazer essa base familiar, que foi o que trouxe a gente até aqui. Então, todas as vezes que a gente precisa tomar uma decisão, desde uma decisão estratégica até uma decisão de um projeto, de melhorias de um projeto, a primeira pergunta que eu faço é: você faria isso aqui para sua família? Não é aquela família que a gente tem ranço, não, hein? É família, não parente. Não é a família do ranço, é a família que corre com você. Então, a primeira pergunta que eu falo é: faríamos isso para uma família nossa, para nossa mãe, para os nossos irmãos? Não, então não. Então, a resposta é não. Então, para mim, veio por conta do nosso relacionamento, por conta da nossa família, por tudo que construímos aqui. Então, a Conceitual, ela precisava vir de uma base familiar e precisa continuar crescendo em cima disso. Exatamente. Parece óbvio, né? Quando a gente olha, um casal empreendendo junto, gente, olha aqui, tá? Um casal empreendendo junto, um casal com muitos filhos. Mas até pra gente entender isso, a gente já praticava sem dizer, entende? Sem entender o que a gente fazia realmente. E aí foi através, inclusive, do nosso diretor aqui, ó. Não vai mostrar a cara dele, mas cara é bom, viu? Que quando a gente reformulou a marca, ele colocou na nossa marca aquilo que a gente tentava tanto dizer e não conseguia, e que nos ajudou de uma forma tão legal a encontrar o nosso propósito. E aí só um complemento, né? Porque desde o dia zero da Conceitual Planejados, a gente sempre abre a nossa loja, a gente sempre recebe os nossos clientes, sempre recebe os nossos parceiros com uma mesa para partilhar ali aquele momento, aquela felicidade, comemorar, celebrar ali aquele fechamento de contrato, não pela venda em si, mas pelo sonho que está sendo realizado, né? E por mais que isso não tivesse expresso ali na cultura da empresa, na verdade na cultura sempre esteve, né? Apesar de não estar impresso ali nos valores, a gente sempre carregava isso muito forte. E a gente fala que quem está muito dentro não consegue perceber algumas coisas, né? Então, quando tivemos ali a primeira reunião de reposicionamento de marca, porque estávamos trocando uma fábrica por outra, veio então um prato cheio pra gente. Olha, vocês só precisam colocar aqui para fora tudo que vocês fazem, porque vocês chegam e recebe o cliente, um baita de um café. Vocês chegam e recebem o cliente com uma celebração. A gente chega na Conceitual e se sente em casa. Por que não externar isso de uma forma intencional? Então começamos a verbalizar isso intencionalmente para que vocês entendam que realmente quando vocês chegam aqui para ver um móvel, para comprar um móvel, para ver um projeto, não é só isso. E sim que vocês fazem parte de uma grande família que é a Conceitual Planejados. Então, gente, coloquei aqui o alecrim, vocês viram, sal, pimenta e noz moscada. Bom, gente, imprevistos acontecem. É minha esposa. Ela sabe que ela passa em casa.
E é cheiroso esse negócio, né? Eu gosto muito. E aí, vou complementar o que você complementou, porque a gente é assim. O Cozinha Conceitual, ele nasceu disso também. Porque o servir é muito família, né? Sim. O estar sentado à mesa, o dividir tempo de mesa, o cozinhar para as pessoas é muito família. Então a gente consegue expressar também o nosso propósito, os nossos valores através desse programa, que eu espero que vocês que estão aí em casa estejam curtindo bastante. Desculpa todas as emoções que eu já passei aqui, mas tá bem legal. E aí, Catiúcia, a gente está seguindo a nossa receita aqui. Vou mostrar para você. Porque eu tinha que ralar. Seguindo a nossa receita aqui, o molho agora só. Vê como tá? Em casa é assim, tá, gente? Tá aprovado? Sim. Graças a Deus. O molho agora é só deixar encorpar, cozinhar um pouquinho mais as batatas. O arroz tá quase no ponto e a gente vai começar a parte do bacalhau para finalizar o prato. E por falar em receita, é a sua vez de montar a sua receita de sucesso. Então, você conhece o quadro. Eu quero que você una 3 ingredientes que são essenciais para o sucesso que é conceitual para uma empresa de sucesso como a nossa. Bom, acho que o primeiro ingrediente é a fé. Porque empreender não é fácil. Se contaram para você aí do outro lado que empreender é fácil, não é. A gente é desafiado todos os dias. A gente se desafia todos os dias e a circunstância, ela desafia você também. Se você não tem fé que aquilo que você está fazendo e o que vai acontecer ainda vai ser melhor, eu acho que você desiste. Quando você vai empreender, que você pensa em dar o próximo passo, você não consegue ver, Deus vai e coloca ali o chão para você pisar. Mas só acontece quando você tem fé. Então, para mim, fé é o principal ingrediente para você conseguir empreender. Fé, tô de acordo. Já são os dois. Amor. Amor. Se você não tem amor pelo que você faz, se você não coloca amor no seu trabalho, se você não gosta do que você faz, você vai ser só mais um fazendo o que precisa ser feito. E quando a gente sente amor, a gente sente um fogo arder no coração para que aquilo tome forma, para que tudo que você faz dê certo, porque você ama aquilo, é um prazer. É um prazer o que você está fazendo, é um prazer transformar lares, é um prazer servir os outros. Então, quando você não ama, você vai ser só mais uma pessoa que vende móveis planejados ou qualquer outra coisa que você decidiu fazer. Então, para mim, o amor, ele vem ali também como um ingrediente fortíssimo. De acordo. Fé, amor e... coragem, né, gente? Porque para empreender no Brasil, precisa ter muita coragem, né? Um dia você acorda, tem 200 mil na sua conta, de manhã. E à tarde você tem 50. E à noite você olha, tem R$1.000. Então é viver ali com muita coragem para você fazer o que precisa fazer, o que precisa ser feito. Mas se você não tiver coragem, você não tira nem seu pijama de manhã. Então é isso, são os 3 que são essenciais para que qualquer coisa na vida tenha sucesso. Amor, fé e coragem. Eu vou acrescentar um ingrediente principal para o sucesso da Conceitual Planejados. Essa mulher linda e maravilhosa aqui. Sem ela, nada seria possível. Foi minha base durante vários momentos que a gente passou que foram desafiadores, foram difíceis, várias valas pelo caminho, e eu quero te agradecer muito por ser minha parceira de vida e de negócio. Gente, tem como não amar esse marido? As pessoas acham que é forçado, tá? Mas não é assim todos os dias. E eu falo muito pra quem convive com a gente. Gente, mas o relacionamento de vocês não é assim, tem alguma coisa errada, né? E pra gente seguir, então, eu vou agora finalizar o nosso prato, a última parte, que é azeite, refogar a cebola, colocar a azeitona, refogar o bacalhau, jogar tudo aqui e vai tudo pro forno. Que delícia. Beleza?
E a gente vai falar então agora de visão de futuro. Então, para a gente começar a falar de visão de futuro, enquanto eu começo aqui a colocar o azeite na panela, eu quero que você fale o que você imagina, qual que é a sua visão de futuro para Conceitual Planejados nos próximos anos. Ter um crescimento de forma saudável, levando o nosso propósito para mais famílias, para a gente transformar mais lares de acordo com a nossa essência. Desejo muito que todas as pessoas que venham para trabalhar com a gente, elas tenham o mesmo propósito que a gente tem inicialmente, e que a gente consiga aí levar cada vez mais os mais impressos para cada pessoa que entra aqui na loja. Perfeito, perfeito. E, gente, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de participar de histórias felizes, quando a gente fala do cuidado familiar, hoje você pode perguntar para qualquer colaborador nosso, desde a Val, que ajuda a gente aqui com a limpeza, até os meninos da montagem, é algo que está muito intrínseco na gente, é algo que a gente valoriza muito e que cobra muito do pessoal viver isso de uma forma bem legal. E aí Deus é tão generoso que Ele colocou pessoas no nosso caminho aqui, a nossa equipe, que vivem e acreditam nisso de uma forma bem, bem legal. Então isso pra gente é muito, muito gratificante. Com certeza. E aí, falando de planos, então, quais são os próximos planos, Louça? Quais são os próximos planos para nossa empresa? Profissionalizar cada vez mais o nosso time, para que a gente possa expandir com a mesma essência que a gente tem hoje, porque o nosso maior propósito, que é o cuidado familiar, ele pode se perder aí com 2, 3, 4, 5 lojas. Então não sei nem se essa seria a palavra certa, processualizar tudo isso que a gente falou aqui para vocês, para que numa loja 2, numa loja 3, numa loja 4, isso esteja impresso em cada pessoa que vier para o nosso time e a gente nunca perca essa essência. Perfeito, perfeito. É uma preocupação grande nossa, né? Quando a gente contrata, quando a gente expande a equipe, e pensando em expansão, que a gente garanta que em todos os lugares sejam, através das mãos dos nossos colaboradores, as nossas mãos e o nosso carinho que esteja tratando com os nossos clientes. E aí, por falar desse carinho, desse cuidado familiar, falando de família, então, como que você enxerga o nosso futuro? Leve, tranquilo e seguro para os nossos filhos, né? A gente se ausenta muitas vezes para procurar se profissionalizar. A gente tem atendimentos aqui que muitas vezes vão até 10, 11, meia-noite, eles dormem sem ver a gente. Mas quando eles entendem que o nosso trabalho, ele transforma a vida de pessoas, ele transforma famílias, ele realiza sonhos nossos, dos nossos clientes e dos nossos funcionários, a gente tenta levar isso para os nossos filhos. Estou indo para um fardo, estou indo realizar sonhos de clientes. Hoje a mamãe não pode ficar porque tem um cliente esperando que a cozinha dele seja montada para que ele cozinhe para os filhos deles. Então, que eles sintam essa segurança, que eles nunca estarão em segundo plano. Eles são primeiro plano, é tudo por eles, com eles e para eles. Eles são nossa prioridade. A Conceitual Planejados é nosso sonho. Incrível. E o que você comentou, de deixar claro para eles que não é um fardo, é algo que a gente geralmente é natural, né? As crianças pedem um pouco mais de tempo. Ah, não, a mamãe tem que trabalhar, o papai tem que trabalhar. E a gente procura deixar muito claro para eles que a gente não é que a gente tem, que a gente está vivendo um propósito, a gente está vivendo um sonho e que eles também terão sonhos que serão vividos quando chegarem à fase adulta. E se você perguntar para o Rafa, que é o bebê mais velho, quando a gente ensinou ele, e aí ele repete com o maior orgulho, que quando eu perguntar o que seu pai faz, o que sua mãe faz, ele respondia, realiza sonho pessoas. Então, para a gente deixar isso muito claro para eles,
é importantíssimo para que eles possam entender que o trabalho ele não é um fardo, ele é um meio de realizar sonhos e que no nosso caso, além dos nossos sonhos, a gente também realiza tantos e tantos sonhos de outros clientes, dos nossos clientes. E aí, para finalizar, eu quero que você agora dê a visão. Olha para essa câmera aqui agora e fala. Pensa nesse casal que está ali pensando como a gente estava há um pouco mais de 6 anos atrás, em empreender juntos. Embora a gente já empreendesse, né? Mesmo enquanto CLT a gente já era sócio. E fala para eles qual que é o segredo para você empreender em casal. Eu acho que tem uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Nós participamos de um treinamento, de uma imersão, tem aí uns 20 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. E a gente recebeu um conselho muito valioso. O cara do treinamento, não vou falar o nome dele aqui, porque, né? Ele não patrocinou a gente, mas é um grande empresário brasileiro, que eu sou muito fã. Tenho muita gratidão de ter ido nesse treinamento e ter tido tantos insights para conseguir melhorar o meu casamento e a minha empresa de uma forma muito tranquila. É o que a gente precisa fazer? A gente faz? Não. Mas uma coisa que eles falaram lá que me tocou bastante é que a gente precisa tratar o nosso marido, quando empreende com a gente, como se ele fosse um cliente. Você fala de qualquer jeito com seu cliente? Não. Você fala coisas desagradáveis para o seu cliente? Não. Por que então que em momentos de raiva, de impulso, você quer tratar o seu cônjuge de qualquer jeito? Então, quando a gente empreende em casal, tudo se duplica, né? A gente não passa mais horas quando chega em casa junto, a gente passa o dia junto. Então, ter esse cuidado ao falar, ao entender ali que poderia ser um cliente seu, eu acho que vira a chave ali do seu relacionamento. Outra coisa que precisa ter é bastante paciência. Muita paciência, porque eu e o Gustavo, nós somos perfis diferentes e complementares. Então, eu penso de um jeito, o Gustavo pensa de outro. A gente procura ali se entender da melhor forma, porque realmente a gente é o oposto um do outro empreendendo. E a gente busca isso. Antigamente eu via isso como um problema. Eu enxergava, a gente fez um perfil aqui comportamental com uma amiga do Gustavo e eu via como um problema. Eu falava, gente, como que a gente vai funcionar sendo tão diferentes? E hoje eu entendo que nós somos o complemento um do outro. Então, conseguir fazer ali o que você é bom e sendo impulsionado da maneira certa, mesmo que sejam diferentes, você tem a empresa para girar perfeitamente, porque são perfis complementares. Então, acho que o maior conselho é paciência e amor, né, no que você faz com a outra pessoa. Se ela não fosse sua sócia, se você chegasse em casa, como que você ia tratar essa mulher? Como que você ia tratar esse marido? Você ia chegar em casa cheio de saudade, né? Então chega em casa, vira a chave, abre a caixinha da família e vai ser feliz. Perfeito. E aí, você falou de tratar o marido, a esposa, como se fosse cliente, né? Eu espero que eu esteja agradando a minha cliente hoje com esse prato aqui, que espero que fique gostoso e a gente já tá caminhando pro final. Tá? Então, só complementando, esse prato, ele tem uma memória afetiva, porque momentos, apesar de não ter celebrado natais na minha casa, na casa dos meus pais, dos meus avós, a gente celebrou muito a Páscoa, né? Sempre celebramos a Páscoa e até hoje é uma das nossas datas preferidas lá em casa. E minhas avós, minha mãe sempre fez bacalhau ali, né? É o clássico, principalmente no Nordeste, é o bacalhau. Então eu tô aqui lembrando de coisas que vivi lá atrás, que, nossa, eu tô bem emocionada. Aumentou o peso da responsabilidade, né? Eu espero que agrade a minha cliente. Mas o que você falou foi, assim, para mim o maior ensinamento dessa imersão que a gente passou é realmente o que a gente busca viver. Não é fácil, gente. A gente não quer romantizar aqui, dizer que é tudo lindo, mil maravilhas, mas, cara, eu acho que até naquele momento que você tá odiando,
por qualquer que seja o motivo, você precisa amar também. Então, amar mesmo quando se odeia é o princípio aí que eu carrego comigo para enfrentar os desafios que a vida proporciona. E amar é escolha, né? E amar é escolha. É escolha. Você acorda todos os dias, escolhe amar aquela pessoa acima de qualquer coisa, acima de qualquer defeito, acima de qualquer diferença. Eu acho que é um ingrediente maravilhoso para quem quer empreender em casal. Escolham estar juntos, escolham prosperarem juntos, escolham viver o sonho da empresa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Roubei até a palavra dele, vai dar tudo certo. Sensacional, é isso. E aí, gente, a gente já deu aquela refogada aqui no bacalhau. Vamos incorporar ele aqui no nosso molho e vamos para a montagem. Eu vou pedir para a produção, por favor. Eu esqueci a farinha panko e o parmesão. A gente começou a gravar aqui, não está aqui. Então, produção, por favor, farinha panko e parmesão. E aí, meu bem, eu vou te dar a honra, então, de incorporar aqui. Então tá aqui o molho. Eu que vou montar o prato? Tá aqui o bacalhau. Você pode... eu coloco aqui dentro? A ideia é essa. Porque agora a gente vai pro Cozinhando Ideias. E aí é o seguinte, quando você me ajuda aí, tô na parte boa do negócio, eu quero que você fale de um momento de dificuldade. A gente já compartilhou um pouco aí na vida profissional, então pode ser da vida pessoal ou outro da vida profissional. Quero que você compartilhe aí com a gente um momento de dificuldade, como que você fez para cozinhar a solução e resolver esse problema. Gente, eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que não gosto de me expor, odeio demonstrar fraqueza, mas tô aqui já, né? Já fez a pergunta, então vou ter que contar para vocês. Acho que a maior, tivemos muitas dificuldades, mas eu vou contar uma para vocês que é fácil de resolver, né? Quando eu me separei do meu ex-marido, é engraçado, porque quando eu vim de Pernambuco para cá, eu brinco que a minha vida, ela inteira coube numa mala de 23 quilos. E quando eu saí da casa do meu ex-marido, aquela mala de 23 quilos, aquela vida que coube numa mala, ela coube numa sacola de mercado. Então eu saí da casa do meu ex com uma sacola de mercado, mas eu saí com o mais importante, que eram os meus filhos. E não foi fácil. Não foi fácil porque eu não tinha rede de apoio como eu tenho hoje. Eu também não podia mais precisar tanto da família do meu ex, porque eu entendi ali que eu precisava recomeçar. E para recomeçar, muitas vezes você tem que se reencontrar. Então eu busquei ali fazer como se fosse uma coisa que eu não tinha mais escolha. E foi muito difícil porque eu não tinha a estabilidade financeira que eu tenho hoje. Eu trabalhava CLT, eu sempre trabalhei com comércio, então as melhores vendas elas acontecem depois das 19 horas, por incrível que pareça. E eu estava sozinha com os meus filhos, mas eu tinha o mais importante comigo. Deus me deu a mão e me levou por caminhos extraordinários, porque nunca faltou nada. Não, isso você Fazer caminho extraordinário. Você foi depois, ele foi depois, gente. Mas Deus me deu a mão e eu consegui sair dessa situação com muito trabalho duro. Mas ali, de novo, eu entendi que eu só precisava de Deus para recomeçar quantas vezes fossem necessárias. Então eu saí sem nada, com uma sacolinha de mercado. Se hoje você está vivendo alguma coisa na sua vida que você acha que você não pode sair dessa situação, você pode. Porque a minha mãe foi me buscar na casa do meu ex, eu saí com uma sacola de supermercado. E hoje eu tenho o casamento que eu sempre quis, o casamento que eu sempre pedi a Deus. Não é um casamento perfeito, não. Mas eu dobro meu joelho no chão todos os dias e agradeço e peço
para que eu possa sempre ser melhor, para que todos os dias eu acorde e possa melhorar 1% na minha empresa, no meu casamento e como mãe, como filha. Então, acho que ficou claro, né? Então agora que eu sou Olhei chamado, para ele estava emocionado, eu até perdi ali o fio da meada. agora que eu sou chamado de caminho extraordinário, vamos passar aqui o nosso prato pro refratário devagar. Nunca Isaac, vi, pegar o eu trem. nunca vi nenhum convidado trabalhando aqui, a não ser o Alessandro. Todos trabalharam. Uns mais, outros menos. Teve convidado aqui que eu coloquei pra mexer uma carne, meu Deus. Tá vendo, Alessandro? Não foi só você, viu? Olha eu aqui, trabalhando. Foi a conta, né, gente, ó. Vou pedir pra você ligar o nosso forno, que eu vou colocar aqui agora a farinha panko e o parmesão. Vai pro forno só pra gratinar, criar essa crostinha e tá pronto. Enquanto eu coloco aqui o parmesão com a farinha panko, vamos pro nosso bate-bola. É quadro novo, hein, gente? Estreando aqui com a minha esposa, digníssima esposa. Então vamos lá, momento favorito do dia. Quando a gente chega em casa, que as crianças estão na janela de casa gritando: mamãe, papai, mamãe, papai. E embora agora eles mudaram, né? Agora eles estão se escondendo para que a gente possa achá-los em casa. Então esse momento para mim vai embora qualquer cansaço, qualquer tristeza, qualquer indiferença, qualquer palpitação no coração, é onde eu amarro tudo fora de casa e começo a viver um outro dia dentro do meu dia. Bate-bola é rapidinho, tá? Desculpa, gente, é a primeira vez. Mas o momento de maior orgulho da Conceitual. Eu falei anteriormente, mas vou repetir. Quando os clientes começaram a nos procurar, não pelo produto que a gente vendia, mas pela forma que a gente transmite, transparece e faz o nosso trabalho. Maior inspiração. Minha família. Minha família é a base, é onde eu acordo todos os dias e decido ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Conceitual em uma palavra? Nossa, pode ser duas? Pode. Cuidado familiar. Nossa família em uma palavra. Minha base, meu tudo. Gostou? Amei. Então é isso, gente. Vai pro forno, gratinar e... Bora provar? Vamos. Por favor. E chegou a hora! Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês, viu? Desde que eu comecei a cozinhar, não teve ninguém mais crítico aos meus pratos do que a minha esposa. Mas sempre pra eu melhorar, né, minha vida? Eu te amo muito. Então, de todos os pratos aqui, dos 22 episódios que nós já temos lançados no ar aí, esse é de longe que eu tô mais apreensivo. Mas, quero agradecer. Sei que para você foi um grande desafio, mas eu tenho certeza que o público vai compartilhar da minha opinião também, que esse é de longe um dos melhores episódios que a gente já gravou aqui. E ter você aqui do meu lado, não só no Cozinha Conceitual, mas para dividir a vida, é a maior honra que eu poderia ter. Eu te amo muito. Lindo, eu te amo, minha vida. Sem mais delongas, que Deus me ajude. Vamos jogar? Vamos.
Gente, só façam. Só reproduzam essa receita na casa de vocês, porque tá maravilhosa. Tá sensacional. Acho que um dos melhores pratos que o Gustavo já fez. E olha que eu experimentei 90% dos pratos feitos aqui no Cozinha. E tenho a honra dele cozinhar pra mim praticamente todos os domingos. Acho que esse tá no meu top 3. Tá no meu top 3, então só façam. Ufa! Foi! É isso, pessoal. Nós encerramos aqui a segunda temporada do Cozinha Conceitual. Sabores únicos e histórias marcantes. Para encerrar, nós temos aqui, como sempre, um presente do programa. Dessa vez saiu um pouco dos padrões, mas, produção, por favor. Uau! Nossa, que arraso! Esse é um presente do Cozinha Conceitual para você. Olha, gente, cheio de significado. Nossa foto com as crianças. Maravilhoso. Amei. E não poderia deixar, pode colocar ali de lado também, um presente meu pra você, minha vida, meu amor, a mulher da minha vida. Eu te amo demais. Gente do céu, vocês sabem, né? Buquê vermelho é homem apaixonado. Olha isso. Obrigada. Te amo. Gratidão por dividir a vida comigo. Gratidão, eu que sou obrigado. Olha, gente, que lindo. E aí, chegamos então ao fim. Queremos desejar da nossa família, da família de vocês, um Feliz Natal, um ano de 2026 incrível, cheio de amor, paz, prosperidade. E sigam nas redes sociais, @Catiúcia_Macedo, vai estar aqui, ó. @Conceitual Planejado CP. Até o ano que vem, fiquem com Deus e um Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Tchau, tchau! Tchau.